De rotinas a guerras, a dica de hoje é para quem gosta de leituras mais curtas. Oi gente, eu sou a Ione Simões e eu trago hoje para vocês a dica de duas antologias de contos de um mesmo autor, um autor que eu já tinha lido, que é o Munir Charrufi. Já tive o prazer de trabalhar com ele, com a distopia dele, Lembranças, que foi uma leitura que eu fiz no ano passado e gostei muito. E agora eu tive contato com outra faceta da escrita dele, que foi através das antologias Faces da Guerra e Histórias Soltas, ambas produzidas durante um período de experimentação do autor, participando de uma oficina de escrita. E a gente consegue perceber bastante essa experimentação aqui no Histórias Soltas. Pelo que ele conta aqui na introdução, ele já tinha começado a escrever um romance anteriormente que não deu certo, então ele sentiu essa necessidade, de se aprimorar na escrita antes de partir para o romance. Inclusive, o Lembranças, que é a distopia dele que eu mencionei, era inicialmente um conto desse livro, que ele retirou o conto daqui para ser o primeiro capítulo lá do livro e transformou o Lembranças, então, num romance. Como eu mencionei, aqui a gente sente essa questão da experimentação. Isso porque a gente vai ter temas diversos, situações diversas, momentos da história diversos e também formas diversas. A gente não tem só contos aqui, a gente tem alguns poemas também. Um deles, que é o primeiro que foi uma das minhas leituras preferidas desse livro, porque eu achei que ele tem um tom muito divertido. Para vocês terem noção, o nome desse poema é Estrume. Tem conto que ele remonta à mitologia grega e cria uma releitura. Algumas histórias são ambientadas em outro século, outras narram o cotidiano, e acho que uma das coisas mais fortes que a gente tem aqui na leitura é a sinestesia. Então são contos em que o Munir, ele tenta mexer muito com os seus sentidos mesmo. Você consegue sentir cheiros, você consegue visualizar descrições, você tem sensações mexendo aí por todo o seu corpo. Que a gente percebe que tem muito a ver com ele também testando as capacidades da própria escrita, os limites da escrita, aquilo que você pode conseguir através de um texto. Ele escreve muito bem, então são narrativas em que a gente se envolve facilmente também e que a gente consegue se conectar com as personagens, mesmo elas estando em situações diversas, perspectivas múltiplas. Tem contos que são mais curtos, alguns que são mais longos, mas todos eles proporcionam uma boa experiência de leitura. Aqui em Faces da Guerra, a gente já tem uma temática que une os contos, mas permanece um caráter múltiplo também, porque a gente está falando de perspectivas variadas e também de diferentes momentos da história. Então, todos os contos aqui vão ser ambientados em diferentes guerras que aconteceram na Europa. A gente tem desde conflitos como Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai ter também contos envolvendo os nórdicos, os vikings. A gente tem ambientação em guerras na Idade Média. Então a gente tem uma grande variação temporal aqui. Todos os contos, eles são narrados em alguns dias de momentos importantes de cada uma dessas guerras. Que também é interessante é que o Munir contextualiza o leitor após cada conto. Então, ao final de cada conto, você tem um trechinho ali falando sobre aquela guerra em questão e sobre o episódio que inspirou a narrativa. E aí aqui a gente vai ter contos que são narrados ou por combatentes, soldados que estavam naquela guerra, por cidadãos daqueles países afetados pela guerra. Tem até um conto que eu gostei bastante também, que ele é narrado pela perspectiva de uma árvore. É o conto que aborda a Guernica, a Guerra Civil na Espanha, e tem uma árvore ali que esteve presente em vários momentos importantes da história da Espanha. E aí a gente vê essa evolução do país também pela perspectiva da árvore. Então fica aqui também esse caráter experimental do Munir, no sentido dele estar trabalhando, dele estar brincando com diferentes olhares, com diferentes impressões passam através da narrativa. Foi uma leitura também muito interessante, são contos impactantes. A gente está falando de momentos-chave, momentos extremamente dolorosos da história, mas que permanece sempre também um olhar aí de esperança, um olhar realmente de luta. Tem um conto que me emocionou bastante, que ele narra um episódio da Primeira Guerra Mundial em que houve uma trégua ali entre os combatentes por ser um dia de Natal. Ou seja, para quem está procurando então leituras mais rápidas, livros muito bem escritos e com conteúdos bastante interessantes,
fica a recomendação de Faces da Guerra e Histórias Soltas. Todos os links para quem tiver interesse estão aqui no box de descrições. Contem para mim também como é a relação de vocês lendo contos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Vou pedir para você deixar a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E para quem está chegando no YouTube agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha nas demais redes sociais, Instagram e Twitter principalmente. Por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.